Olá pessoal, boa noite, né? Aqui hoje o vídeo acabou ficando bem tarde, o dia muito corrido, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse vídeo. Hoje mais uma vez eu falando de cartomancia, né? Do mundo esotérico, do mundo do cartomante, dos clientes de cartomancia. É, eu queria comentar um assunto tanto pelo ponto de vista do cartomante como do ponto de vista do consulente. Como trabalhar com o não na consulta, né? Muitas vezes o cliente vem até nós de uma forma muito empolgada com uma ideia, uma ideia muito fixa na cabeça, né? E muitas vezes você abre o baralho e você vê que aquilo vai dar errado, que aquilo não é daquele jeito que o consulente está planejando. Como falar isso para ele, né? Isso é um ponto muito importante que a gente tem que tá analisando na consulta, né? O primeiro ponto, aspecto que a gente tem que entender é que o Lenormand ou o Tarot, eles são oráculos que vão dar tendências, eles vão dar um aconselhamento, eles vão mostrar, não é um futuro pré-determinado, tá? E sempre o oráculo ele vai te mostrar um caminho, ele vai te mostrar uma saída para aquela situação, qual seria a melhor posição sua em relação àquele problema que você está passando. Então é importante a gente, mesmo quando falar um não para o cliente, olhar no oráculo essas posições que o oráculo está te trazendo. Que caminho você deve tomar para que aquela crise possa ser superada e você possa passar por ela. Então é importante a gente ter essa visão de orientação também junto da previsão. Claro que sempre a previsão é uma tendência, isso pode mudar, né? Mas é importante a gente falar dessa previsão. Então é importante você pontuar para o cliente que ele está tendo uma ideia iludida em relação àquilo ali, né? Mas sempre falando de quais as possibilidades o oráculo está trazendo, tá? E o cliente que vem para uma consulta, é muito importante ele estar aberto a ouvir o que o oráculo vai dizer. Tá? Muitas vezes nós vamos para uma consulta muito querendo confirmações daquilo que a gente acha, que a gente quer. Né? E tem muita dificuldade Até tem um monte de brincadeiras na internet de embaralha essa porra de novo aí que não está dando certo. Né? Tem cliente que chega para a gente e fala assim, não, esse jogo aí não está certo não, né? É muito comum, acontece isso, né? Então, ó, se você vai numa consulta, você vai pedir uma orientação de algo superior a você, no sentido de, não nós como cartomantes, mas superior no sentido de uma força superior, de um contato com um lado espiritual, com um plano, né, digamos assim, que é maior que você, né? Esteja aberto a ouvir o que esse plano tem para te dizer. Essa mensagem que nós oraculistas acabamos transmitindo, sendo os intermediários dessa transmissão. Tá? Então é necessário, por um lado, o cartomante saber colocar isso de uma forma positiva e, no caso do consulente, estar aberto a ouvir o que o oráculo está trazendo. São pontos muito importantes de uma consulta oracular. Eu tive uma consulta há muitos anos, mas essa consulta me marcou muito. Foi uma cliente que chegou no meu consultório desesperada. Ela tinha ido numa senhora, uma cartomante, que fez previsões terríveis para a vida dela. Fez previsões assim de falta de dinheiro, de desgraça, de falência, sabe, só previsões muito ruins. Quando eu abri o jogo para ela, a mulher não tinha errado, a mulher estava certa. Realmente as previsões ali, as tendências dela eram muito negativas. Mas dentro daquele contexto negativo que eu abri para ela, eu consegui encontrar saídas, consegui encontrar formas dela lidar com aquela situação, digamos assim, de uma maneira mais equilibrada, de ela buscar saídas, de ela, sabe? E ela sair do meu consultório mais aliviada, ela sair do meu consultório com uma visão de esperança para o futuro, coisa que ela chegou totalmente em desequilíbrio, totalmente desesperada com as previsões que a mulher tinha falado. E vocês vejam bem, eu não disse que era mentira nada do que a mulher tinha dito. Eu simplesmente dei elementos para que ela trabalhasse melhor com aquele momento difícil da vida dela. Né? Nós aqui nesse plano de vida, a gente tem momentos e fases muito difíceis. Né? Você veja no mundo hoje o que nós passamos com a pandemia, crise econômica mundial, né? Então, assim, são momentos difíceis, desafiadores para a gente. Isso vai aparecer nas cartas, as cartas vão refletir isso daí. E a gente tem a obrigação de falar essa verdade para o consulente. Né? Mas também a gente tem a obrigação de dar subsídios para que ele possa lidar com isso de uma forma mais equilibrada possível. Né? O baralho fala de tudo, ele fala desde morte física, traições, ele também fala de felicidades e alegrias, ele fala tanto do bem, tanto do mal, ele fala da vida humana. Tá? O Ney ele sempre falava isso, o Ney Naif é um grande tarólogo, uma pessoa que eu admiro muito, e ele sempre falava pra gente,
Para você ler o tarô, você tem que conhecer a vida, tanto o lado bom como o lado ruim. E o Lenormand é a mesma coisa. O Lenormand ele também vai trazer a vida para o consulente, tanto o lado bom como o lado ruim, porque nós somos humanos e temos esses dois lados na nossa vida. Tá certo? Boa semana a todos. Me sigam no Instagram, no YouTube, Douglas Omiti. Grande abraço. Beijo a todos.